Se você chegou até aqui, provavelmente o dia já passou por você. Talvez não tenha sido pesado demais. Talvez nem tenha acontecido nada específico. E ainda assim, o corpo sente que segurou mais do que podia. Aqui você não precisa continuar. Não precisa organizar o que viveu. Não precisa dar nome ao que sentiu. Não precisa preparar o amanhã. Pode parar agora. Esse é um espaço em que o corpo não precisa sustentar nada, onde não há expectativa, onde não há cobrança, onde não há nada a provar. Mesmo que a mente ainda esteja ativa, o corpo pode perceber algo simples. O dia terminou. E quando o corpo entende isso, ele começa a largar o que ficou preso. Talvez nos ombros, talvez no peito, talvez um cansaço que não pede explicação. Você não precisa fazer esforço para soltar. Soltar acontece quando o corpo se sente autorizado. E aqui você está. Fique, não para resolver, não para melhorar, só para não continuar carregando. Enquanto você ouve, não é necessário acompanhar cada palavra. A voz pode ficar como um som seguro ao fundo. Pode parar de vigiar, pode parar de sustentar, pode parar de tentar. A partir daqui, nada mais precisa ser feito hoje. Agora, você não precisa mudar nada do que está sentindo. Se o corpo ainda estiver tenso, ele pode continuar assim por alguns instantes. Nada precisa ser apressado. O descanso não começa quando tudo está solto. Ele começa quando o corpo percebe que não precisa mais sustentar. Talvez exista uma parte de você que passou o dia inteiro alerta, segurando pensamentos, segurando emoções, segurando expectativas. Essa parte não precisa ir embora. Ela só pode descansar também. Enquanto você permanece aqui, o corpo pode começar a perceber o próprio peso sendo apoiado. O peso do corpo sendo recebido pelo lugar onde você está agora. Sem esforço, sem ajuste. A sustentação não precisa mais vir de dentro. Talvez os ombros não precisem ficar erguidos. Talvez o peito não precise permanecer atento. Talvez a respiração não precise se conter. Ou talvez tudo isso ainda esteja aí. E ainda assim, algo começa a ceder. O corpo não solta por comando. Ele solta quando entende que não está sozinho. E agora você não está. Não há nada para proteger. Não há nada para antecipar.
Não há nada que precise ser mantido. O dia não exige mais resposta. Se pensamentos aparecem, eles podem passar como passam os sons. Não é preciso acompanhá-los. Não é preciso segui-los. O corpo pode continuar aqui mesmo quando a mente vai e volta. Talvez o peso do corpo fique mais presente. Talvez exista uma sensação de afundar levemente. Talvez apenas uma pausa. Tudo isso é descanso. Quanto menos você tenta soltar, mais o corpo entende que pode parar. Parar de sustentar, parar de vigiar, parar de se manter em alerta. Se existir solidão, ela não precisa ser empurrada para fora. Ela pode ficar, sem pesar tanto. O corpo não precisa se fechar para existir. Ele pode simplesmente ser apoiado. Enquanto você permanece, algo vai se reorganizando sem esforço visível, sem sinal claro. E isso é suficiente. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser carregado além daqui. O corpo pode continuar descendo no próprio ritmo sem pressa. E essa descida suave abre espaço para algo ainda mais simples. Descansar sem sustentar, sem segurar, sem tentar. Agora não há mais nada que você precise acompanhar. Mesmo que ainda exista alguma atenção, ela pode ir se espalhando, ficando menos concentrada, menos necessária. Você não precisa decidir quando descansar. O corpo sabe. Enquanto a voz continua, o corpo pode começar a fazer aquilo que sempre soube fazer, quando não precisa mais sustentar nada. Talvez os pensamentos fiquem mais lentos, talvez as imagens fiquem mais soltas, talvez exista apenas uma sensação difusa de estar aqui. E isso é suficiente. Você não precisa entender o que está acontecendo. Não precisa perceber mudanças. Não precisa buscar sinais. O descanso não avisa quando chega. Ele simplesmente acontece. A partir daqui, as palavras não pedem atenção, elas apenas acompanham o movimento natural do corpo. Mesmo que você durma no meio da frase, nada se perde. O corpo continua escutando de um jeito mais profundo do que a mente jamais conseguiria. As afirmações que vêm a seguir não precisam ser ouvidas conscientemente. Não precisam ser lembradas. Não precisam ser repetidas. Elas funcionam porque o corpo reconhece o tom,
o ritmo, a permissão. Enquanto a voz segue, o corpo pode ir se desligando de qualquer esforço restante. Não há nada que precise ser mantido acordado, nada que precise ser controlado, nada que precise ser garantido. Você pode deixar a atenção ir, pode deixar o corpo descer, pode deixar o sono chegar do jeito que ele chega, sem esforço, sem aviso, sem exigência. A partir daqui, se você ainda ouvir algumas palavras, tudo bem. Se não ouvir mais nada, tudo bem também. O corpo assume, o descanso continua e o sono encontra espaço para acontecer naturalmente. As próximas palavras não pedem presença, elas apenas ficam e você pode ir. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser feito hoje. O corpo entende que o dia terminou. Você não precisa sustentar mais nada. Pode parar de segurar. Pode parar de tentar. Pode parar de vigiar. O corpo pode descansar completamente. Mesmo que algo ainda esteja presente, não precisa pesar. O peito pode ficar mais solto. Os ombros podem cair. A respiração não precisa se esforçar. Você não precisa acompanhar essas palavras. Elas fazem o trabalho sozinhas. Mesmo dormindo, o corpo escuta e responde. É seguro parar agora. Nada vai acontecer enquanto você descansa. Não há perigo em soltar. Não há risco em parar. O corpo sabe como desligar. E segue esse caminho naturalmente. Você não precisa lembrar de nada depois.
Não precisa entender nada agora. Apenas ficar já é suficiente. Soltar não é perder. Soltar é permitir descanso. Permitir descanso faz bem. Você não está sozinha nesse momento. Existe apoio, existe chão, existe silêncio seguro. O corpo pode se apoiar completamente. Pode deixar o peso ir. Pode deixar o controle ir. Pode deixar o dia ir. Nada precisa ser levado para amanhã. O corpo pode dormir profundamente. Cada parte do corpo pode desligar no próprio ritmo. Sem pressa, sem exigência, sem alerta. Você pode parar agora. E enquanto para, o descanso se aprofunda. E enquanto o descanso se aprofunda, o sono se instala. Naturalmente, tranquilamente, sem esforço algum. O corpo assume daqui para frente. E isso é bom. Parar faz bem. Descansar faz bem. Dormir agora é seguro. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser feito hoje. O corpo entende que o dia terminou. Você não precisa sustentar mais nada. Pode parar de segurar. Pode parar de tentar. Pode parar de vigiar. O corpo pode descansar completamente. Mesmo que algo ainda esteja presente, não precisa pesar. O peito pode ficar mais solto. Os ombros podem cair.
A respiração não precisa se esforçar. Você não precisa acompanhar essas palavras. Elas fazem o trabalho sozinhas, mesmo dormindo, o corpo escuta e responde: é seguro parar agora. Nada vai acontecer enquanto você descansa. Não há perigo em soltar. Não há risco em parar. O corpo sabe como desligar. E segue esse caminho naturalmente. Você não precisa lembrar de nada depois. Não precisa entender nada agora. Apenas ficar já é suficiente. Soltar não é perder. Soltar é permitir descanso. Permitir descanso faz bem. Você não está sozinha nesse momento. Existe apoio, existe chão, existe silêncio seguro. O corpo pode se apoiar completamente. Pode deixar o peso ir. Pode deixar o controle ir. Pode deixar o dia ir. Nada precisa ser levado para amanhã. O corpo pode dormir profundamente. Cada parte do corpo pode desligar no próprio ritmo. Sem pressa, sem exigência, sem alerta. Você pode parar agora. E enquanto para, o descanso se aprofunda. E enquanto o descanso se aprofunda, o sono se instala. Naturalmente, tranquilamente, sem esforço algum. O corpo assume daqui para frente. E isso é bom. Parar faz bem. Descansar faz bem. Dormir agora é seguro. Você pode parar agora.
Nada mais precisa ser feito hoje. O corpo entende que o dia terminou. Você não precisa sustentar mais nada. Pode parar de segurar. Pode parar de tentar. Pode parar de vigiar. O corpo pode descansar completamente. Mesmo que algo ainda esteja presente, não precisa pesar. O peito pode ficar mais solto. Os ombros podem cair. A respiração não precisa se esforçar. Você não precisa acompanhar essas palavras. Elas fazem o trabalho sozinhas. Mesmo dormindo, o corpo escuta e responde: é seguro parar agora. Nada vai acontecer enquanto você descansa. Não há perigo em soltar. Não há risco em parar. O corpo sabe como desligar. E segue esse caminho naturalmente. Você não precisa lembrar de nada depois. Não precisa entender nada agora. Apenas ficar já é suficiente. Soltar não é perder. Soltar é permitir descanso. Permitir descanso faz bem. Você não está sozinha nesse momento. Existe apoio, existe chão, existe silêncio seguro. O corpo pode se apoiar completamente. Pode deixar o peso ir. Pode deixar o controle ir. Pode deixar o dia ir. Nada precisa ser levado para amanhã. O corpo pode dormir profundamente.
Cada parte do corpo pode desligar no próprio ritmo, sem pressa, sem exigência, sem alerta. Você pode parar agora. E enquanto para, o descanso se aprofunda. E enquanto o descanso se aprofunda, o sono se instala. Naturalmente, tranquilamente, sem esforço algum. O corpo assume daqui para frente. E isso é bom. Parar faz bem. Descansar faz bem. Dormir agora é seguro. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser feito hoje. O corpo entende que o dia terminou. Você não precisa sustentar mais nada. Pode parar de segurar. Pode parar de tentar. Pode parar de vigiar. O corpo pode descansar completamente. Mesmo que algo ainda esteja presente, não precisa pesar. O peito pode ficar mais solto. Os ombros podem cair. A respiração não precisa se esforçar. Você não precisa acompanhar essas palavras. Elas fazem o trabalho sozinhas. Mesmo dormindo, o corpo escuta e responde: é seguro parar agora. Nada vai acontecer enquanto você descansa. Não há perigo em soltar. Não há risco em parar. O corpo sabe como desligar. E segue esse caminho naturalmente. Você não precisa lembrar de nada depois. Não precisa entender nada agora. Apenas ficar já é suficiente. Soltar não é perder.
Soltar é permitir descanso. Permitir descanso faz bem. Você não está sozinha nesse momento. Existe apoio, existe chão, existe silêncio seguro. O corpo pode se apoiar completamente. Pode deixar o peso ir. Pode deixar o controle ir. Pode deixar o dia ir. Nada precisa ser levado para amanhã. O corpo pode dormir profundamente. Cada parte do corpo pode desligar no próprio ritmo. Sem pressa, sem exigência, sem alerta. Você pode parar agora. E enquanto para, o descanso se aprofunda. E enquanto o descanso se aprofunda, o sono se instala. Naturalmente, tranquilamente, sem esforço algum. O corpo assume daqui para frente. E isso é bom. Parar faz bem. Descansar faz bem. Dormir agora é seguro. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser feito hoje. O corpo entende que o dia terminou. Você não precisa sustentar mais nada. Pode parar de segurar. Pode parar de tentar. Pode parar de vigiar. O corpo pode descansar completamente. Mesmo que algo ainda esteja presente, não precisa pesar. O peito pode ficar mais solto. Os ombros podem cair. A respiração não precisa se esforçar. Você não precisa acompanhar essas palavras. Elas fazem o trabalho sozinhas.
mesmo dormindo, o corpo escuta e responde: é seguro parar agora. Nada vai acontecer enquanto você descansa. Não há perigo em soltar. Não há risco em parar. O corpo sabe como desligar. E segue esse caminho naturalmente. Você não precisa lembrar de nada depois. Não precisa entender nada agora. Apenas ficar já é suficiente. Soltar não é perder. Soltar é permitir descanso. Permitir descanso faz bem. Você não está sozinha nesse momento. Existe apoio, existe chão, existe silêncio seguro. O corpo pode se apoiar completamente. Pode deixar o peso ir. Pode deixar o controle ir. Pode deixar o dia ir. Nada precisa ser levado para amanhã. O corpo pode dormir profundamente. Cada parte do corpo pode desligar no próprio ritmo. Sem pressa, sem exigência, sem alerta. Você pode parar agora. E enquanto para, o descanso se aprofunda. E enquanto o descanso se aprofunda, o sono se instala. Naturalmente, tranquilamente, sem esforço algum. O corpo assume daqui para frente. E isso é bom. Parar faz bem. Descansar faz bem. Dormir agora é seguro. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser feito hoje. O corpo entende que o dia terminou.
Você não precisa sustentar mais nada. Pode parar de segurar. Pode parar de tentar. Pode parar de vigiar. O corpo pode descansar completamente. Mesmo que algo ainda esteja presente, não precisa pesar. O peito pode ficar mais solto. Os ombros podem cair. A respiração não precisa se esforçar. Você não precisa acompanhar essas palavras. Elas fazem o trabalho sozinhas. Mesmo dormindo, o corpo escuta e responde: é seguro parar agora. Nada vai acontecer enquanto você descansa. Não há perigo em soltar. Não há risco em parar. O corpo sabe como desligar. E segue esse caminho naturalmente. Você não precisa lembrar de nada depois. Não precisa entender nada agora. Apenas ficar já é suficiente. Soltar não é perder. Soltar é permitir descanso. Permitir descanso faz bem. Você não está sozinha nesse momento. Existe apoio, existe chão, existe silêncio seguro. O corpo pode se apoiar completamente. Pode deixar o peso ir. Pode deixar o controle ir. Pode deixar o dia ir. Nada precisa ser levado para amanhã. O corpo pode dormir profundamente. Cada parte do corpo pode desligar no próprio ritmo. Sem pressa, sem exigência,
sem alerta. Você pode parar agora. E enquanto para, o descanso se aprofunda. E enquanto o descanso se aprofunda, o sono se instala. Naturalmente, tranquilamente, sem esforço algum, o corpo assume daqui para frente. E isso é bom. Parar faz bem. Descansar faz bem. Dormir agora é seguro. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser feito hoje. O corpo entende que o dia terminou. Você não precisa sustentar mais nada. Pode parar de segurar. Pode parar de tentar. Pode parar de vigiar. O corpo pode descansar completamente. Mesmo que algo ainda esteja presente, não precisa pesar. O peito pode ficar mais solto. Os ombros podem cair. A respiração não precisa se esforçar. Você não precisa acompanhar essas palavras. Elas fazem o trabalho sozinhas. Mesmo dormindo, o corpo escuta e responde: é seguro parar agora. Nada vai acontecer enquanto você descansa. Não há perigo em soltar. Não há risco em parar. O corpo sabe como desligar. E segue esse caminho naturalmente. Você não precisa lembrar de nada depois. Não precisa entender nada agora. Apenas ficar já é suficiente. Soltar não é perder. Soltar é permitir descanso. Permitir descanso faz bem.
Você não está sozinha nesse momento. Existe apoio, existe chão, existe silêncio seguro. O corpo pode se apoiar completamente. Pode deixar o peso ir. Pode deixar o controle ir. Pode deixar o dia ir. Nada precisa ser levado para amanhã. O corpo pode dormir profundamente. Cada parte do corpo pode desligar no próprio ritmo, sem pressa, sem exigência, sem alerta. Você pode parar agora. E enquanto para, o descanso se aprofunda. E enquanto o descanso se aprofunda, o sono se instala. Naturalmente, tranquilamente, sem esforço algum. O corpo assume daqui para frente. E isso é bom. Parar faz bem. Descansar faz bem. Dormir agora é seguro. Você pode parar agora. Nada mais precisa ser feito hoje. O corpo entende.